Resolução número 211, de 13 de novembro de 2006. Requisitos necessários à circulação de combinações de veículos de carga CVC, a que se referem os artigos 97, 99 e 314 do Código de Trânsito Brasileiro CTB. Artigo 1º. As combinações de veículos de carga, CVC, com mais de 2 unidades, incluída a unidade tratora, com peso bruto total acima de 57 toneladas ou com comprimento total acima de 19,80 metros, só poderão circular portando autorização especial de trânsito, AET. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, regulamentará os procedimentos administrativos para a obtenção e renovação da AET de que trata o caput, observadas as demais disposições desta resolução. Artigo 2º. A autorização especial de trânsito, AET, pode ser concedida pelo órgão executivo rodoviário da União, dos Estados, dos municípios ou do Distrito Federal, mediante atendimento aos seguintes requisitos: para a CVC, peso bruto total combinado, PBTC, igual ou inferior a 91 toneladas. Comprimento superior a 19,80 metros e máximo de 30 metros, quando o PBTC for inferior ou igual a 57 toneladas. Comprimento mínimo de 25 metros e máximo de 30 metros, quando o PBTC for superior a 57 toneladas. Limites legais de peso por eixo fixados pelo CONTRAN. A compatibilidade da capacidade máxima de tração, CMT, da unidade tratora determinada pelo fabricante com o peso bruto total combinado, PBTC. Estar equipadas com sistemas de freios conjugados entre si e com a unidade tratora, atendendo o disposto na Resolução número 777 de 93 do CONTRAN. O acoplamento dos veículos rebocados deverá ser do tipo automático, conforme a norma brasileira 11.410/11.411 e estarem reforçados com correntes ou cabos de aço de segurança. O acoplamento dos veículos articulados deverá ser do tipo pino-rei e quinta roda e obedecer ao disposto na norma brasileira NM ISO 337. Possuir sinalização especial na forma do anexo 2 e estar provida de lanternas laterais colocadas a intervalos regulares de no máximo 3 metros entre si, que permitam a sinalização do comprimento total do conjunto. As condições de tráfego das vias públicas a serem utilizadas. A unidade tratora dessas composições deverá ser dotada de tração dupla e, quando carregada, ser capaz de vencer aclives de 6%, com coeficiente de atrito pneu/solo de 0,45, uma resistência ao rolamento de 11 kg força por tonelada e um rendimento de sua transmissão de 90%, podendo suspender um dos eixos tratores somente quando a CVC estiver descarregada, passando a operar na configuração 4x2. Nas combinações com peso bruto total combinado, PBTC, inferior a 57 toneladas, o caminhão trator poderá ser de tração simples, 4x2. A autorização especial de trânsito, AET, fornecida pelo órgão executivo rodoviário da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, terá o percurso estabelecido e aprovado pelo órgão com circunscrição sobre a via. A critério do órgão executivo rodoviário responsável pela concessão da autorização especial de trânsito, AET, nas vias de duplo sentido de direção,
poderão ser exigidas medidas complementares que possibilitem o trânsito dessas composições, respeitadas as condições de segurança, a existência de faixa adicional para veículos lentos nos segmentos em rampa com aclive e comprimento superior a 5% e 600 metros, respectivamente. A autorização especial de trânsito AET será concedida para cada caminhão-trator, especificando os limites de comprimento e de peso bruto total combinado (PBTC) da combinação de veículo de carga (CVC) e não está vinculado às unidades rebocadas na respectiva AET, podendo ambos serem substituídos a qualquer tempo, observadas as mesmas características de dimensões e peso e adequada capacidade máxima de tração, CMT. Artigo 2º-A. As autorizações especiais de trânsito AET, referentes às combinações de veículos de carga CVC com altura máxima de 4,40 metros, com peso bruto total combinado PBTC superior a 74 toneladas e inferior ou igual a 91 toneladas e comprimento mínimo de 28 metros e máximo de 30 metros, serão concedidas apenas aos polos geradores de tráfego de que trata o artigo 93 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, a requerimento do interessado, pessoa física ou jurídica proprietária do empreendimento, e desde que obedecidas as seguintes condições: as combinações de veículo de carga CVC de que trata o caput deverão obedecer aos limites legais de peso por eixo fixados pelo CONTRAN. O interessado deverá apresentar um estudo técnico comprovando a compatibilidade das combinações de veículos de carga CVCs nas vias pretendidas, contemplando o seguinte: memória de cálculo de compatibilidade da capacidade máxima de tração CMT em rampas determinada pelo fabricante com peso bruto total combinado PBTC. Memória de cálculo de arraste e varredura de acordo com raios de curva apresentados no estudo de viabilidade de tráfego da CVC. Memória de cálculo de capacidade de vencer rampas de até 6%. Demonstrativo de capacidades técnicas da unidade tratora fornecidas e comprovadas pelo fabricante de acordo com as características técnicas para cada tipo e modelo de caminhão-trator. CMT, dimensões, relação da caixa de câmbio, reduções diferencial e cubo de rodas, potência e torque máximo e mínimo. Planta dimensional para cada tipo e modelo de caminhão-trator com demonstrativo das capacidades técnicas, inclusive para as unidades tracionadas. Capacidade e memória de cálculo de frenagem para as condições das vias indicadas pelo estudo de viabilidade de tráfego. A compatibilidade da capacidade máxima de tração CMT da unidade tratora determinada pelo fabricante com o peso bruto total combinado PBTC. Anotação de responsabilidade técnica ART do estudo técnico de que trata este inciso, devidamente assinada por engenheiro mecânico ou automotivo habilitado, cadastrada no órgão de registro profissional competente. O estudo técnico de que trata este inciso deverá ser realizado por empresa com comprovada experiência em estudos desta natureza, devidamente credenciada junto ao órgão com circunscrição sobre a via. O interessado deverá apresentar laudo técnico da combinação de veículo de carga CVC, assinado por um responsável técnico, engenheiro mecânico ou automotivo habilitado, atestando a obediência aos seguintes requisitos:
Estar equipada com sistemas de freios conjugados entre si e com a unidade tratora, atendendo o disposto na regulamentação específica do CONTRAN, atestada pelo responsável técnico habilitado na forma estabelecida neste inciso, observando-se os requisitos estabelecidos no anexo 3 desta resolução, onde aplicáveis. O acoplamento dos veículos rebocados deverá ser do tipo automático, conforme a norma brasileira 11.410, e estarem reforçados com correntes ou cabos de aço de segurança, atestado pelo responsável técnico habilitado, na forma estabelecida neste inciso. O acoplamento dos veículos articulados deverá ser do tipo pino-rei e quinta roda e obedecer ao disposto na norma brasileira NM ISO 3842, 4086, 8716 e 1726 aplicáveis, de acordo com a avaliação de conformidade certificada pelo Inmetro ou organismo por este acreditado, atestada pelo responsável técnico habilitado na forma estabelecida neste inciso. Possuir sinalização especial na forma do anexo 2 e estar provida de lanternas laterais colocadas a intervalos regulares de, no máximo, 3 metros entre si, que permitam a sinalização do comprimento total do conjunto. A CVC deverá ser provida de fueiros ou painéis laterais de proteção da carga em toda a extensão das carrocerias da combinação de veículos, quando for o caso. Possuir, quando aplicável, dispositivo automático de proteção da carga transportada do tipo sólido a granel, para atendimento das disposições contidas na Resolução CONTRAN número 441, de 28 de maio de 2013, ou suas sucedâneas. A unidade tratora deve possuir potência compatível com as disposições vigentes na Portaria Inmetro 51 de 2011 ou suas sucedâneas. Apresentação e aprovação junto ao órgão executivo rodoviário com circunscrição sobre a via, de estudo de viabilidade de tráfego da CVC no percurso proposto, contemplando análise da geometria viária, contemplando cadastro da geometria viária, levantamento visual contínuo por vídeo ou fotográfico, inclinação e extensão de rampas, tangentes, curvas horizontais e verticais, identificação, adequação e ou regularização dos acessos existentes, interseções viárias em nível e em desnível. Análise de capacidade e nível de serviço em todo o percurso, para todas as classes de rodovias, e avaliação da necessidade de terceira faixa ou faixa adicional em rampas ascendentes em vias de pista simples. Cadastro e análise da sinalização horizontal e vertical e dispositivos auxiliares de sinalização e de segurança viária. A avaliação da capacidade de suporte dos pavimentos e sua compatibilidade com a CVC proposta, elaborado por empresa, órgão ou entidade de reconhecida capacidade técnica. Análise da capacidade estrutural das obras de arte correntes e especiais. Avaliação estrutural e geométrica das obras de arte, contemplando a análise comparativa de esforços provocados pela carga móvel normativa referente à classe da obra, com os esforços provocados pela CVC, trafegando em conjunto com a carga distribuída de 5 quilonewtons por metro quadrado nas posições mais desfavoráveis. Apresentação de medidas mitigadoras para todos os itens anteriores, contemplando projetos de adequação e manutenção periódica, quando aplicável, caso observada a viabilidade de tráfego para a CVC proposta.
As análises da capacidade de suporte dos pavimentos e da capacidade estrutural das obras de arte, correntes e especiais deverão considerar as normas dos órgãos executivos rodoviários com circunscrição sobre a via ou, na ausência destas, as normas e manuais técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT. Como condição à obtenção da AET, as medidas mitigadoras da infraestrutura viária propostas pelo requerente serão executadas às suas expensas, mediante aprovação do órgão com circunscrição sobre a via, o qual deverá fiscalizar, acompanhar e receber as obras. Os acessos a serem utilizados ao longo do percurso deverão ser projetados e executados pelo interessado de modo a garantir que os veículos adentrem as rodovias sem causar interferência no trânsito, incluindo faixas de aceleração e desaceleração, projetadas de acordo com as velocidades estabelecidas na via. As travessias de vias só poderão ser realizadas nos locais pré-determinados e sinalizados, estabelecidos de acordo com a distância mínima de visibilidade para o trecho, em função do tempo médio de travessia de 18 segundos. O interessado deverá instalar sinalização especial de advertência com intervalos máximos de 5 km com o seguinte alerta: trânsito de veículos lentos de grande porte. Deverá ser apresentada a anotação de responsabilidade técnica ART do estudo de viabilidade de tráfego de que trata este inciso, devidamente assinada por engenheiro civil habilitado, cadastrada no órgão de registro profissional competente. O estudo de viabilidade de tráfego de que trata este inciso deverá ser realizado por empresa com comprovada experiência em estudos desta natureza, devidamente credenciada junto ao órgão com circunscrição sobre a via. A CVC de que trata o caput desse artigo somente poderá trafegar em via pública no percurso especificado na AET quando obedecidas as seguintes condições operacionais: velocidade máxima de 60 km por hora, devendo constar na parte traseira da última combinação essa informação. Fica proibida a operação em comboio, observando-se a distância mínima de 100 metros entre CVCs. O veículo deverá trafegar sempre com faróis acesos. É vedada a ultrapassagem de outro veículo pela CVC, salvo se estiver parado. A operação noturna em vias de pista simples somente poderá ocorrer em horários com baixo volume de tráfego, correspondente, no máximo, ao nível de serviço C, verificados no estudo de viabilidade de tráfego, devendo constar expressamente na AET os horários permitidos. É vedada a imobilização da CVC sobre estruturas de obras de arte especiais, OAS, exceto em situações de emergência. O percurso autorizado na AET será limitado a 100 km. Em vias de múltiplas faixas de tráfego, a CVC deverá utilizar obrigatoriamente a faixa da direita. A inspeção técnica veicular, ITV, obedecido ao respectivo cronograma e periodicidade, integrará os requisitos a serem exigidos no inciso 3 deste artigo. O órgão com circunscrição sobre a via emitirá parecer técnico sobre os estudos de que tratam os incisos 2, 3 e 4 deste artigo, mantendo-o junto ao respectivo processo de obtenção da AET até a sua renovação. O órgão máximo executivo de trânsito da União incluirá em regulamentação específica as novas combinações de veículos de carga CVC de que trata esta resolução. Artigo 3º. O trânsito de combinações de veículos de carga de que trata esta resolução será do amanhecer ao pôr do sol e sua velocidade máxima de 80 km por hora.
Nas vias com pista dupla e duplo sentido de circulação, dotadas de separadores físicos e que possuam duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido, será autorizado o trânsito diuturno. Em casos especiais, devidamente justificados, poderá ser autorizado o trânsito noturno de combinações de veículos de carga, nas vias de pista simples com duplo sentido de circulação, observados os seguintes requisitos: volume horário de tráfego no período noturno correspondente, no máximo, ao nível de serviço C, conforme conceito da engenharia de tráfego. Traçado adequado de vias e suas condições de segurança, especialmente no que se refere à ultrapassagem dos demais veículos. Colocação de placas de sinalização em todo o trecho da via, advertindo os usuários sobre a presença de veículos longos. Artigo 4º. Ao requerer a concessão da autorização especial de trânsito AET, o interessado deverá apresentar, preliminarmente, projeto técnico da combinação de veículos de carga, CVC, devidamente assinado por engenheiro mecânico, conforme Lei Federal 5.194 de 66, que se responsabilizará pelas condições de estabilidade e de segurança operacional, e que deverá conter planta dimensional da combinação, contendo indicações de comprimento total, distância entre eixos, balanços traseiro e laterais, detalhe do para-choques traseiro, dimensões e tipos dos pneumáticos, lanternas de advertência, identificação da unidade tratora, altura e largura máxima, placa traseira de sinalização especial, peso bruto total combinado PBTC, peso por eixo, capacidade máxima de tração CMT e distribuição de carga no veículo. Cálculo demonstrativo da capacidade da unidade tratora de vencer rampa de 6%, observando os parâmetros do artigo 2º e seus parágrafos e a fórmula do anexo 1. Gráfico demonstrativo das velocidades que a unidade tratora da composição é capaz de desenvolver para aclives de 0 a 6%, obedecidos os parâmetros do artigo 2º e seus parágrafos. Capacidade de frenagem, desenho de arraste e varredura, conforme norma SAE J 695B, acompanhado do respectivo memorial de cálculo. Laudo técnico de inspeção veicular, elaborado e assinado pelo engenheiro mecânico responsável pelo projeto, acompanhado pela sua respectiva ART, anotação de responsabilidade técnica, atestando as condições de estabilidade e de segurança da combinação de veículos de carga, CVC. Cópia dos certificados de registro e licenciamento dos veículos, da composição veículo e semi-reboques, CRLV. Nenhuma combinação de veículos de carga CVC poderá operar ou transitar na via pública sem que o órgão executivo rodoviário da União, dos Estados, dos municípios ou Distrito Federal tenha analisado e aprovado toda a documentação mencionada neste artigo e liberado sua circulação. Somente será admitido o acoplamento de reboques e semi-reboques, especialmente construídos para utilização nesse tipo de combinação de veículos de carga CVC, devidamente homologados pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, com códigos específicos na tabela de marca/modelo do RENAVAN. Para a concessão da autorização especial de trânsito AET de veículos com peso bruto total combinado PBTC superior a 74 toneladas e inferior ou igual a 91 toneladas, não se aplica o disposto no artigo 4º desta resolução. Para concessão de autorização especial de trânsito AET de veículos com peso bruto total combinado PBTC superior a 74 toneladas e inferior ou igual a 91 toneladas, o interessado deverá atender os procedimentos administrativos, especificação técnica das combinações de veículo de carga CVC,
os itens e os requisitos de segurança da CVC previstos no artigo 2º-A desta resolução. Artigo 5º. A autorização especial de trânsito, AET, terá validade pelo prazo máximo de 1 ano, de acordo com o licenciamento da unidade tratora, para os percursos e horários previamente aprovados, e somente será fornecida após vistoria técnica da combinação de veículos de carga CVC, que será efetuada pelo órgão executivo rodoviário da União ou dos estados, ou dos municípios ou do Distrito Federal. Para a renovação da autorização especial de trânsito, AET, a vistoria técnica prevista no caput deste artigo poderá ser substituída por um laudo técnico de inspeção veicular elaborado e assinado por engenheiro mecânico responsável pelo projeto, acompanhado pela respectiva ART, anotação de responsabilidade técnica, que emitirá a declaração de conformidade junto com o proprietário do veículo, atestando que a composição não teve suas características e especificações técnicas modificadas e que a operação se desenvolve dentro das condições estabelecidas nesta resolução. Os veículos em circulação na data da entrada em vigor desta resolução terão assegurada a renovação da autorização especial de trânsito, AET, mediante atendimento ao previsto no parágrafo anterior e a apresentação do certificado de registro e licenciamento dos veículos, CRLV, da composição veículo e os semi-reboques. Artigo 6º. Em atendimento às inovações tecnológicas, à utilização e circulação de novas composições, respeitados os limites de peso por eixo, somente serão autorizadas após a comprovação de seu desempenho, mediante testes de campo, incluindo manobrabilidade, capacidade de frenagem, distribuição de carga e estabilidade, além do cumprimento do disposto na presente resolução. O DENATRAN baixará, em 90 dias, portaria com as composições homologadas, especificando seus limites de pesos e dimensões. O uso regular de novas composições só poderá ser efetivado após sua homologação e publicação em portaria do DENATRAN. Artigo 7º. Excepcionalmente será concedida AET para as combinações de veículos de carga CVC com peso bruto total combinado de até 74 toneladas e comprimento inferior a 25 metros, desde que as suas unidades tracionadas tenham sido registradas até 3 de fevereiro de 2006, respeitadas as restrições impostas pelos órgãos executivos com circunscrição sobre a via. Para os veículos boiadeiros articulados Romeu e Julieta, com até 25 metros, fica permitida a concessão de autorização especial de trânsito, AET. Isenta-se o requisito da data de registro às unidades tracionadas de que trata o caput deste parágrafo. Para combinações de veículos de carga cujo comprimento seja de, no máximo, 19,80 metros, o trânsito será diuturno. Artigo 8º. A não observância dos preceitos desta resolução sujeita o infrator às penalidades previstas no artigo 231 e seus incisos do CTB, conforme cabível, além das medidas administrativas aplicáveis. Artigo 9º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeito a partir de 1º de janeiro de 2007. Artigo 9º-A. Prorrogar para o dia 1º de janeiro de 2018 o prazo para cumprimento das exigências dispostas no anexo 2 desta resolução, com redação dada pela Resolução CONTRAN 635 de 2016, facultando a antecipação de sua adoção total.
Artigo 10. Ficam revogadas as resoluções 68 de 98, 164 de 2004, 184 de 2005 e 189 de 2006 a partir de 1º de janeiro de 2007. Agora, os anexos. O anexo 1 trata da fórmula de cálculo da capacidade de rampa. Tem mais algumas outras fórmulas. Vamos dar uma breve lida no anexo 2. Este anexo define as especificações da sinalização especial para combinação de veículos de carga, CVC, com mais de 19,80 metros. A sinalização especial para combinação de veículos de carga CVC deve ser constituída por película autoadesiva aplicada diretamente na traseira do veículo ou sobre placa metálica fixada na traseira do mesmo. A sinalização especial para combinação de veículos de carga CVC deve ser composta de quadro na cor branca retrorefletiva medindo 1,50 metros por 0,50 metros, contendo os dizeres, abre aspas, veículo longo, fecha aspas, e, abre aspas, comprimento, reticências, metros. Fecha aspas, na cor preta não retrorefletiva, superposto e centralizado a um quadro medindo 2,30 metros por 0,80 metros, com faixas inclinadas em 45 graus da direita para a esquerda, de cima para baixo, nas cores laranja retrorefletiva e preta não retrorefletiva, com largura de 0,15 metros. Para atender às necessidades especiais de fixação no veículo, a sinalização especial para a combinação de veículos de carga CVC poderá ser bipartida em seu sentido transversal, contudo, as partes não poderão ter uma separação maior que 3 centímetros. Coeficiente de retroreflexão. Os materiais retrorefletores deverão atender aos coeficientes de retrorefletividade mínimos definidos na tabela 1. As medições devem ser feitas de acordo com o método ASTM E810. E nós temos uma tabela e aqui algumas regrinhas sobre a sinalização que deve ser colocada no veículo. E aqui uma figura ilustrando mais ou menos como é essa sinalização. Já o anexo 3 vai tratar sobre os requisitos mínimos de segurança do sistema de freios da composição veicular de carga CVC acima de 74 toneladas e até 91 toneladas. Aí, no item 1, ele fala do desempenho do sistema de freio para veículos automotores pesados e suas combinações, e ele mostra aqui como deve ser esse sistema de freio. No item 2, ele vai falar sobre o ensaio referente a sistema antitravamento ABS. E o 3, acionamento simultâneo do freio de estacionamento. Desta resolução é isso. Parabéns a quem chegou até o final e bons estudos. Avante!